Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, agora falando de estrutura de decisão composta. Sempre você vai utilizar a estrutura de decisão composta quando você tiver, olha lá, mais de uma saída para ser executada. Porém, lógico que durante o processo a fórmula vai verificar qual é o critério verdadeiro, olha lá, para poder executar uma saída verdadeira. Por exemplo, aqui, ó, cria uma planilha que entre com a idade e mostra a faixa etária de acordo com a tabela abaixo. Ou seja, eu tenho várias faixas. Eu não sei qual é que vai ser executado. Só vai ser executado se você tiver um critério. E eu declarei alguns critérios aqui, ó, de execução. Por exemplo, se a idade for menor que 1, eu quero que dê bebê. Se a idade for menor que 10, eu quero que dê criança. Se a idade for menor que 15, vai dar adolescente. Se a idade for menor que 18, jovem. Maior ou igual a 18, adulto. E maior que, no caso, 50, né? Ou a partir de 50, porque está igual ali, já será idoso. Bem, como a planilha está solicitando para a gente entrar com a idade, para poder testar a faixa, então eu vou declarar aqui a primeira entrada de dados, que vai ser idade. E você vai colocar a situação, né, de saída, declarar a situação de saída dessa entrada idade. Então a gente definiu. Digamos como teste eu vou usar a idade de 21. Olhando para cá, se a idade de entrada é 21, ela está nesta categoria aqui de execução. A idade é maior que 18. Sendo assim, tem que dar a opção adulto, ok? Então, nesse caso, nós vamos colocar aqui, ó, igual se, abro parênteses, aí eu vou solicitar a informação de teste lógico. Qual é o teste lógico? É esse aqui, ó, a idade ser menor que 1 para que dê bebê, sendo que a idade está nesta célula chamada F8. Então, a idade está aqui, clico em cima, tem que ser menor do que 1. Né? Se a idade é menor que 1, ponto e vírgula, o que é? Abro aspas e vou colocar bebê. Fecho aspas. Não esqueça que no nosso valor verdadeiro, como aqui nesse caso é uma mensagem, né? É um texto, então aqui nós temos que utilizar aspas. Então, ponto e vírgula e continue editando. Se, né, a próxima condição, porque se esta aqui não é bebê, porque não é menor que 1, então ele vai ter que buscar a próxima condição. Então, vamos lá. Se, abro parênteses, a idade, de novo, repete, for menor do que 10, ponto e vírgula, entre aspas, nesse caso, teremos criança, se a idade for menor que 10, né? Bom, você fecha aspas, ponto e vírgula, e vamos continuar criando se. Tenho 1, né? 2, 3, 4, 5, 6 cis, porque você tem 6 critérios aqui, ó, 6 saídas. E eu não sei qual é o valor de entrada, ou seja, qual é a idade para que entre nessa saída. Então já temos duas, vamos continuar. Se, a parênteses, a idade for menor do que 15, ponto e vírgula, nós temos nesse caso, abro aspas, adolescente, né? Fecho aspas, ponto e vírgula, se, abro parênteses, a idade for menor do que 18, qual é o valor que é menor que 18? 17. Então, se ele tem até 17 anos, o que vai acontecer? Ponto e vírgula. Ele vai ser jovem. Olha lá. Se a idade for menor que 18, ele vai ser jovem. Ou seja, até o valor 17, ele é jovem, pela lógica que nós estamos utilizando. Ponto e vírgula. Aí, próxima condição. Se, abro parênteses, a idade ou o quê? For maior ou igual a 18. Verifique que o 18 está aparecendo duas vezes, porém, neste caso aqui, ele está sendo comparado com o menor. E os valores são menores, como a gente acabou de ver, é o valor 17. E neste caso aqui, nós estamos usando maior ou igual, então a partir de 18. Então 18 entra aqui. Então, se a pessoa tiver a idade 18 eu entrar com o valor 18, automaticamente o que ela é? Abro aspas, ela é adulto a partir de 18.
Porém, nós temos uma pequena limitação aqui, ó, né? Se, abro parênteses, a idade, né, F8 foi igual, ou igual não, né? Maior ou igual a 50, nós temos nesse caso, ponto e vírgula, o idoso. Verifica que na última situação aqui, ó, olha lá, temos o verdadeiro. Eu aconselho vocês sempre, ou perdão, o falso. Eu aconselho vocês sempre nessa opção falso aqui, declarar uma mensagem de saída de erro. Então, por exemplo, ponto e vírgula, qual é a mensagem de saída de erro? Aí, caso não encontre nenhuma situação verdadeira que foi declarada aqui, eu quero que ele diga para mim que a idade não foi encontrada. Fecho aspas. E aí eu vou fechar com a quantidade de parênteses que foram abertas. Foram 6 parênteses e você fecha com 6 parênteses. E enter. Observa que deu adulto. Por que deu adulto? Porque a idade é maior que 18. Porém, temos um problema aqui nessa fórmula. Olha o problema. Se você chegar e colocar 51 anos. Peraí, 51 anos é uma idade para quê? Olhando aqui na tabela, é uma idade para idoso. Mas no momento que você dá Enter, olha só, está dando adulto. Por que está dando adulto, pessoal? Porque, infelizmente, ainda é verdade que 51 é maior que 18. Isso aqui é verdade. Então, não tem como, se isso aqui é verdade, ele passar para cá, para essa condição. Então, eu aconselho vocês estarem lançando o valor mínimo e o valor máximo para cada categoria dessa. Como nós estudamos nas outras aulas, você pode usar, nesse caso aqui, tabela verdade e para amarrar o valor inicial e o valor final de cada faixa. Então, lembrando que tabela verdade, você tem que, caso esqueceu, dar uma analisada aqui nessa planilha que nós já estudamos, onde temos aqui a tabela E, tabela OU, e para você que esqueceu, retorne à aula de tabela verdade e dê uma assistida. Continuando, né? Onde eu parei? Aqui. Sim, continuando, nós vamos ajeitar aqui nossa planilha, né? O que eu tenho que fazer nessas situações? Declarar neste ponto 2 critérios. O primeiro é esse, e agora eu vou declarar o segundo critério. Olha o segundo critério, que a idade comece a partir... Deixa eu retirar isso, não está dando certo. Eu vou colocar aqui o alinhamento para a esquerda, né? E vamos continuar aqui. Então, a próxima condição é essa. Se a idade for maior do que 0, ponto e vírgula. Ou seja, qual é o valor que é maior que 0 aqui? 0,1, 0,2, 0,3. Qual é o valor que é menor que 1? É 0? Não. 0,9, 0,999, ou seja, existem infinitas casas que começam em 0 para poder chegar em 1, certo? Só que para validar duas, olha lá, 2 testes lógicos, o sistema não vai entender. Se eu der Enter aqui, pessoal, olha só, der Enter, vai dar erro, ele não vai compreender esse argumento. Então, o que tem que fazer? Ó? Como eu tenho agora 2 testes lógicos que estão no meu critério, no meu primeiro critério, eu aconselho você a usar a tabela verdade. Então, eu coloco o E para fazer esse teste lógico. E, abro aspas, aí ele vai verificar se esse primeiro teste lógico aqui é verdadeiro. Se for esse primeiro com esse segundo, a saída é verdadeira. Se um desses 2 testes lógicos aqui, ou esse aqui, for falso, a saída é falso, e lógico que ele não é bebê. Ele vai testar o próximo valor.
Chegando aqui no próximo valor, eu também vou amarrar o valor mínimo e o valor máximo. Olha o valor mínimo. O valor mínimo é que a idade seja maior ou igual a 1, ou seja, ele comece de 1 e vá até o menor que 10. O menor que 10 é 9, então a idade para ser criança vai de 1 a 9. Porém, o mesmo problema nós temos aqui, ó. Nós temos dois testes lógicos para fazer. Então, a partir do momento que você tem dois testes lógicos, você vai acrescentar a função e aqui na frente. Ó. E, abro parênteses, e vou fechar o parênteses aqui, ó, onde fecha o critério, nesse ponto e vírgula. Olha, eu estou falando agora desse segundo critério, ó, tem ponto e vírgula bem aqui. Ó. Então, eu vou fechar parênteses aqui também. Ó, já acabei de amarrar. Então, aqui, ó, para ser bebê tem que ser menor que 1, para ser criança tem que começar em 1 ano e terminar em 9, pela lógica aqui, ó, porque é um valor menor que 10. E para ser adolescente, vamos lá. Se aqui parou em 9, para ser adolescente começa em 10, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A idade tem que ser maior ou igual a 10. Então, ele está recebendo 10 aí. Vou colocar o ponto e vírgula. E aí, mesma situação. Dois testes lógicos, acrescenta um e aqui, para que ele efetue a operação do primeiro teste com o segundo teste, caso os dois testes sejam verdadeiros, ou seja, a idade que eu estou digitando está entre 10 e 14, porque aqui não é 15, é menor que 15, o valor que é menor que 15 é 14, nesse caso será adolescente. Aí teremos que fazer aqui, né, o novo teste lógico. Qual é o novo? Que a idade, neste caso, seja maior ou igual. Bem, se aqui do lado parou em 14, ele tem que começar de 15 aqui. Então, maior ou igual a 15. Se a idade for maior ou igual a 15, ponto e vírgula para separar esses dois testes lógicos aqui. E na frente dele eu vou acrescentar de novo a função e, para validar se o primeiro teste é verdadeiro e o segundo teste é verdadeiro. Obrigatoriamente os dois testes terão que ser verdadeiros nesse caso aqui. Certo? Então, se estiver entre 15 a 17 anos, porque é menor que 18, ele é jovem, né? Então, olha só, olha o que eu coloquei aqui. Então, a partir de 18, ele é adulto, mas aqui já estamos sabendo que quando eu coloquei 51, não está deixando entrar o idoso. Então, meu problema também está aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um limite. O limite é, já que ele começa em 18, tá aqui, ó, maior ou igual a 18, ponto e vírgula, é que a idade ela não ultrapassa, ou seja menor ou igual a 50. Qual é o valor que é menor, ou menor ou igual não, perdão, né? Tá só testando aí, né? Menor do que 50. Qual é o valor que é menor do que 50? 49. Então, neste caso, a idade está indo entre 18 e 49 para que seja adulto. Porém, são dois testes lógicos, então terá que ser utilizada a função e. Então, vamos colocar o parêntese, né? Nesse local aqui do critério. Então, isso aqui é o critério desse se, ok? Agora vem nosso último teste. A idade do idoso vai até que limite? Aí está começando em 50, ponto e vírgula, e vamos colocar uma idade máxima. Vamos colocar 130 anos. Então, para aqui, eu não quero que ultrapasse essa idade aí, ó, certo? Mesma situação, vamos colocar um e, né? E abrir parênteses, eu já fechei ele bem aqui de novo, olha só, fechei aqui no meu critério, tá certo? Então, nós temos agora todos os testes lógicos, começando do valor inicial e indo até o valor final. Então, nós temos aqui da idade 0, né, até a idade 130, para ser idoso.
Caso eu digite uma idade que seja menor do que o valor zero, que não exista, ou seja, seja negativo, vai aparecer essa mensagem aqui, ó, a idade não encontrada. Caso eu digito aqui uma idade que seja acima dessa declarada aqui, que é o máximo 130, também vai aparecer essa mensagem aqui, ó, idade não encontrada. Então, só para finalizar, leia-se da seguinte maneira toda essa expressão. Olha só, se a idade for menor do que zero e menor do que, ou maior do que zero e menor do que 1, bebê. Então, bebê. Se não, se a idade for maior ou igual a 1 e menor do que 10, então nós temos criança. Se não, se a idade for maior ou igual a 10 e menor do que 15, então adolescente. Se não, que esse ponto e vírgula aqui, se não, se a idade for maior ou igual a 15 e menor do que 18, então jovem. Se não, se a idade for maior ou igual a 18 e menor do que 50, então adulto. Se não, se a idade for maior ou igual a 50 e menor do que igual a 130, temos idoso, ok? E se não encontrar nenhuma dessas situações verdadeiras, então a saída é a idade não encontrada. Vamos ver o resultado. Temos agora o idoso que não estava aparecendo. E se eu colocar uma idade de 131 anos, a idade não encontrada, ok? Então é assim que você faz a estrutura de decisão composta no programa Excel. Até a próxima aula, pessoal!